Olá, uma mulher estrangeira que descobre a força do Deus único. No episódio de Heróis Eternos de hoje, vamos conhecer a trajetória de fé de Raabe, a meretriz que viveu na cidade de Jericó e foi personagem fundamental na conquista da Terra Prometida. A partir de agora, você vai entender como tudo isso aconteceu. Uma mulher corajosa. Raabe ouviu falar no que o Deus de Israel tinha feito. É somente por causa disso que ela se arrisca. Que escolheu acreditar. Ela reconhece Deus. Ela reconhece, a primeira coisa que ela fala, eu sei que o Deus de vocês é aquele Deus que tirou vocês do Egito. E ajuda a dar origem a uma linhagem de fé. Ela é citada no Novo Testamento na genealogia de Jesus Cristo. Episódio de hoje: Raabe. Jericó, cidade considerada a mais antiga do mundo. Jericó é uma cidade fascinante, né? Porque, na verdade, nós temos ali, quem visita a localidade arqueológica mais antiga de Tel es-Sultan, nós temos ali pelo menos 16 cidades de Jericó, muito antigas, a mais antiga tem cerca de 10 mil anos. A parte que está mais relacionada com a época de Josué, que está ali no final, a gente tem muros que variam ali entre 1500 e 2000 a.C., para a gente ter aí uma ideia, né, de um cenário que tem a ver com essa época da conquista. Mais de 1.300 anos antes da passagem de Cristo, quando o povo escolhido segue do Egito rumo à Terra Prometida, o exército liderado por Josué encontra nesse mesmo território um grande desafio. Depois de caminhar por 40 anos, várias cidades precisavam ser conquistadas por Josué e seu povo até que eles chegassem a Canaã, a terra prometida por Deus. A primeira delas era Jericó, que ficava logo após o Rio Jordão, que está aqui ao lado. A cidade era muito próspera e pertencia aos cananeus. Para aumentar os desafios, a cidade era cercada por muralhas aparentemente intransponíveis. Naquela época, as cidades eram muradas. As guerras eram constantes, as conquistas constantes, e se não houvesse muralha para proteger a cidade, ninguém queria morar numa cidade dessa. Tem muralhas até os céus. Havia uma muralha externa e interna, né? Essa muralha mais interna, segundo os especialistas, podia chegar a 12 metros de altura. E a externa, mais ou menos em torno de 6 metros, né? No interior das muralhas vivem os chamados cananeus, como Raabe, uma mulher que não conhecia o Deus de Israel e chamou a atenção por sua fé. Raabe, de acordo com o livro de Hebreus, aí, o capítulo 11, na estrutura literária que ele compõe esse capítulo, falando dos heróis da fé, Raabe é considerado o centro de todo o capítulo. E por que logo Raabe é o centro e não Moisés ou Abraão, que é o pai da fé? Mas é porque Raabe é o personagem que mais se compara com a audiência do autor de Hebreus, quanto também conosco hoje. Porque ela é o único personagem que nunca viu a abertura do Mar Vermelho, ela nunca viu as pragas que Deus executou no Egito, ela não viu nada. Ela simplesmente ouviu falar e somente pelo ouvir ela creu.
Os cananeus vieram da Fenícia, a faixa costeira que está ao norte de Israel, ao lado da Síria. Os hebreus são israelitas. E o que eles fazem? Vão conquistar a terra prometida onde vivem os cananeus, que é uma designação assim genérica para vários povos. Então eles não têm nada a ver com Jericó. Eles têm um idioma diferente, mas não é tão distinto assim. É como, por exemplo, se um brasileiro fosse tentar conversar com quem fala francês ou italiano. Eles falam idiomas semíticos. Agora, é claro, depois, com o predomínio, né, e vamos dizer assim, a conquista da Terra Prometida, claro que o hebraico, e a gente está falando do hebraico antigo, né, vai ser o idioma predominante na Terra de Canaã, na Terra Prometida. Cananeus têm coisa para contar. Eles eram um povo, né, semítico, ocidental. E a gente sabe, faziam parte ali da terra de Canaã. E aqui eles têm um deus chamado Baal e Azerá, que é tipo a versão feminina do Baal, né? E os dois eram os deuses principais desse povo. Eles eram cruéis, violentos, eles eram de uma moral muito baixa. E por isso que Deus, quando fala para o povo entrar naquela terra, ele fala: acabem. Não se misturem. Raabe era uma cananeia. E ainda hoje, no Museu de Israel, podemos ver evidências de que o povo cananeu realmente existiu. Os cananeus eram idólatras, cruéis e faziam até sacrifícios humanos. Nós vemos aqui as principais evidências que foram encontradas da época cananita, principalmente na cidade de Jericó. Nós podemos ver aqui parte da cultura deles, seja os utensílios que eles fabricavam, sejam as armas que eles usavam, sejam até mesmo os enfeites, as joias que as mulheres cananitas de Jericó usavam. Quando os cananeus e até mais tarde os demais povos vão ouvir sobre um Deus único, isso é algo absolutamente, a gente pode chamar uma grande revolução da fé no mundo antigo. Porque todos os povos em volta sempre foram povos politeístas que adoravam deuses de pedra, deuses de madeira de todo tipo. Para avançar rumo à Terra Prometida, Josué envia 2 espiões a Jericó. O relato bíblico nos fala de uma maneira muito interessante que Moisés vai enviar os espias, né, os espiões da época, para avaliarem a realidade de Jericó, né? E são mandados ali 12 espias, né? Mas o que acontece, com exceção de 2 deles, que são bastante ressaltados ali, Josué e Calebe, os outros espias voltaram apavorados. Eles disseram: não, olha, o pessoal daquela terra é muito alto, né? A gente parece gafanhoto perto deles, não vai ser possível fazer isso, né? E só Josué e Calebe mantêm a convicção de que Deus daria a terra, com certeza, conforme a sua promessa. Ali ao fundo está Jericó, no Vale do Jordão. E nestas montanhas, no deserto da Judéia, foram onde os 2 espias, enviados por Josué a Jericó, se esconderam. O percurso foi feito a pé depois que eles fugiram para não serem capturados pelos cananeus. É nesse momento que surge Raabe. Raabe é personagem bíblico que aparece
no livro de Josué, logo no começo, e é uma prostituta de uma cidade dos cananeus. Extraordinariamente, ela se torna uma espécie de heroína da fé, recebendo os espias que chegaram da parte de Israel no momento tão importante da conquista da Terra Prometida. Embora o texto mencione que ela era prostituta, mas a palavra que é utilizada ali não fala de uma forma hostil, que então pode sugerir que essa palavra prostituta, na verdade, possa também significar que ela era uma dona de um alojamento, que ela hospedava pessoas que passavam por Jericó naquela propriedade que ela tinha.